A jornalista Daniela Arbex, em sua obra O Holocausto Brasileiro, nos traz o episódio que marcará para sempre a história brasileira, envolvendo a omissão do poder público, a psiquiatria e dezenas de milhares de vítimas em situação de vulnerabilidade social. Quer tomar um pouquinho de ar? O Hospital Colônia de Barbacena era uma instituição tradicional que mantinha, com o apoio da Igreja Católica, as portas abertas desde 1903. A estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental, apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, o Colônia tornou-se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, como Maria de Jesus, de apenas 23 anos, que teve o Colônia como destino em 1911 porque apresentava tristeza como sintoma. A teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, fortalecia o hospital e justificava seus abusos, uma forma de livrar a sociedade daqueles considerados escória. O hospital, projetado com capacidade para atender 200 pacientes, 30 anos após sua inauguração, já abrigava cerca de 5.000 pacientes. Como alternativa ao excesso de gente, as camas dos pacientes foram substituídas por capim, na intenção de economizar espaço e, assim, receberem mais e mais pessoas. Esse capim, onde muitas vezes continha urina dos pacientes, era retirado pelas manhãs e colocado ao sol para secar e ser reaproveitado à noite. 60.000 pessoas perderam a vida no Colônia, vidas essas que muitas vezes chegavam de ônibus, viaturas policiais e principalmente de trem. O trem, que tinha como última parada a estação Bias Fortes, ia abarrotado de passageiros que desembarcavam já nos fundos do Hospital Colônia. Os deserdados sociais chegavam a Barbacena de vários cantos do Brasil. Eles abarrotavam os vagões de carga de maneira idêntica aos judeus levados durante a Segunda Guerra Mundial para os campos de concentração nazistas de Auschwitz. A expressão trem de doido surgiu ali, criada pelo escritor Guimarães Rosa no conto Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, do livro Primeiras Histórias. Os recém-chegados, levados ao setor de triagem, eram separados por sexo. Obrigados a entregar seus pertences e se despirem publicamente, eram levados ao constrangimento que faziam muitos chorarem. Os homens ainda tinham suas cabeças raspadas, semelhante à dos prisioneiros de guerra. Ainda passavam por um banho coletivo, muitas vezes gelado, e recebiam o azulão, que consistia em um uniforme azul de brim, incapaz de blindar as baixíssimas temperaturas da cidade. Muitas roupas eram peças únicas e, quando recolhidas para lavar, os pacientes permaneciam nus, independente da temperatura que estivesse fazendo. Os pacientes eram acordados às 5 da manhã e conduzidos até o pátio, onde permaneciam até o fim do dia. Ao seguirem pelados para o pátio, os pacientes então iniciavam o mesmo ritual da madrugada anterior. Em movimentos ritmados, agrupavam-se tão próximos que formavam uma massa humana. Vagavam juntos com os braços unidos, para que o movimento e a proximidade ajudassem a aquecer. Os de dentro da roda, mais protegidos do vento, trocavam de lugar com os de fora. Assim, todos conseguiam receber calor, pelo menos por algum tempo. Muitos dos que chegavam sem documentos eram rebatizados pelos funcionários ou recebiam a alcunha de ignorado de tal. A cidade de Barbacena, também conhecida pelo seu vasto comércio de flores, recebeu o Hospital Colônia como uma espécie de prêmio de consolação por ter perdido a disputa para Belo Horizonte como a capital do estado.
No hospital, era escassa a presença de médicos e dos demais funcionários não era exigida qualificação na hora de ingressar através de concurso público. Isso quando alguns barbacenenses não trocavam postos de trabalho por votos. Funcionário aposentado do hospital, Geraldo Magela Franco admite que o tratamento de choque e o uso de medicações nem sempre tinham finalidades terapêuticas, mas sim de contenção e de intimidação. Para conseguir crescer profissionalmente dentro do hospital, os funcionários interessados precisavam passar por todas as etapas de atendimento na área da saúde, desde a aplicação de injeção até a realização de curativo e do temido eletrochoque, ainda que não possuíssem nenhum tipo de qualificação e experiência para atuarem nesses setores. A comida era insuficiente, então o jeito era engrossar o caldo com farinha de mandioca para fazer a comida render. Comida essa que, além de aguada, era insossa, pois não recebia tempero. Em época de colheita de milho, todas as refeições eram provenientes dos grãos de espiga, sendo comum diarreia provocada pelo excesso de amido. E quando havia carne, esta era triturada e misturada às refeições, já que garfo e faca eram proibidos. Com a comida e água sendo racionados, muitos recorriam ao esgoto que cortava os pavilhões para matarem a sede. Houveram também os que se alimentavam de alguns bichos, como ratos, que eram muito comuns no hospital. A violência era frequente. Surras, abuso sexual, eletrochoques e até banho de mergulho na banheira com fezes. Uma espécie de castigo, como relata uma das pacientes, chamada Sônia, que também tinha seu sangue retirado sem seu consentimento para ser aplicado em pacientes com organismos ainda mais debilitados que o dela, principalmente de pacientes que haviam passado por lobotomia. Algumas pacientes, quando engravidavam, passavam as próprias fezes pelo corpo como se fosse um repelente, a fim de que os funcionários não encostassem nelas e, assim, conseguissem proteger os seus nenéns ainda na barriga. Alguns dos pacientes seguiam pelas ruas com suas cabeças raspadas, pés descalços e vestindo seu famoso azulão, para capinar as ruas da cidade. Também rumavam em direção ao Cemitério da Paz, conduzindo uma carroça de madeira de tração animal com uma cruz vermelha pintada nas laterais. Essa carroça atravessava os pavilhões do Colônia diariamente, em busca de novos corpos que seriam transportados e enterrados pelos próprios pacientes. No Cemitério da Paz são mantidos 60 mil mortos do Colônia. Aproximadamente 2.000 corpos foram vendidos pelo Colônia para 17 faculdades de medicina do país entre 1969 e 1980. A subnutrição, as péssimas condições de higiene e de atendimento provocaram mortes em massa no hospital, onde registros da própria entidade apontam 16 falecimentos por dia, em média, no período de maior lotação. A partir de 1960, a disponibilidade de cadáveres acabou alimentando uma macabra indústria de venda de corpos. Em 1976, 33 crianças do Hospital Psiquiátrico Oliveira foram enviadas para o Colônia em Barbacena. Lá, elas passaram a dividir com os outros pacientes as condições degradantes do hospital. E apesar de existir uma ala infantil, ela era tão desbotada quanto as outras. A diferença é que lá, em vez de camas de capim, havia berços onde crianças aleijadas ou com paralisia cerebral vegetavam. Ninguém os retirava de lá nem para tomar sol. Quando a temperatura aumentava, os berços eram colocados no pátio e os meninos permaneciam encarcerados dentro deles. Em 1961, os horrores que os pacientes enfrentavam foram divulgados pela primeira vez através das lentes do fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro. 18 anos depois, em 1979, o jornal Estado de Minas publicou uma reportagem sobre o caso.
Os Porões da Loucura, e o cineasta Elvésio Raton produziu um documentário chamado Em Nome da Razão. A vinda ao Brasil do psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro na luta antimanicomial, garantiu visibilidade mundial ao tema da loucura e a forma como ela vinha sendo tratada em Minas Gerais. Em julho de 1979, o italiano desembarcou no país para uma série de visitas aos hospícios brasileiros. Ao tomar conhecimento da vinda de Basaglia, o psiquiatra mineiro Antônio Soares Simone convidou o colega para visitar Minas, a fim de apresentar a ele as instituições psiquiátricas públicas. Chocado após a visita ao hospital de Barbacena, Basaglia usou de sua popularidade para convocar uma coletiva de imprensa, em que declarou ter presenciado um verdadeiro campo de concentração nazista. As declarações do psiquiatra repercutiram dentro e fora do país. Até o New York Times se interessou pela tragédia da loucura mineira. Em 1992, foi sancionada a primeira lei da reforma psiquiátrica antimanicomial do Brasil. Assim, impulsionado por esses avanços, o Congresso Nacional sancionou, em 2001, a lei federal que instituiu a reforma psiquiátrica. As novas medidas nacionais permitiram o fim de manicômios, a criação dos cuidados humanizados e os serviços de assistência da rede de atenção psicossocial. Dizia-se que o Hospital Colônia tinha ido para Barbacena por causa do clima de serra, que diziam fazer bem aos pacientes, quando na verdade tratava-se de um arranjo político. No mesmo edifício que antes funcionava o Hospital Colônia de Barbacena, onde morreram pelo menos 60 mil pacientes, foi criado o atual Museu da Loucura, e o Hospital Psiquiátrico deu lugar a um hospital regional.